Fala pessoal, mais um vídeo aqui e dessa vez para falar sobre essa TV aqui da Samsung, a qual eu já tenho um vídeo aqui nesse canal falando sobre, né? Porém, naquele vídeo eu tinha apenas 10 dias de uso, né? E hoje eu já vou fazer quase um ano. Eu comprei essa TV aqui em setembro, nós estamos entrando em agosto, então quase um ano aí de uso, né? Vamos dizer assim. E, bom, vou contar a minha experiência, né? O que mais me chamou a atenção nessa televisão aqui, que me surpreendeu. E vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu destacarei aqui nessa televisão são as cores, tá? Fala as cores assim, toda televisão tem cores no caso, né? Mas as cores dessa televisão aqui são muito naturais, são muito ricas e, meu, parece que cada conteúdo que você assiste tem uma característica própria, assim, sabe? Uma paleta de cores única, só dele, assim, sabe? Coisa que eu não percebia na minha antiga televisão. Na minha antiga televisão, as cores tendiam a saturar demais, ou a ficar borradas, ou você não conseguia perceber tanta nuance, sabe? Tanta variedade de cores. Aqui você assiste um filme, uma novela, sei lá, um jornal. Tipo, os apresentadores, as pessoas, os protagonistas têm tonalidade de peles bem definidas, assim, sabe? Tipo, bem realista mesmo. E foi o que mais me chamou a atenção nessa televisão aqui inicialmente. Foram a questão das cores, né? Foi a questão das cores. Porque são cores bem naturais, são cores bem realistas e bem definidas, sabe? Então, foi um baita salto, assim, que eu tive em relação à minha antiga televisão. Foi a questão das cores. Segundo ponto que eu destacarei aqui é o brilho. O brilho dela é bastante alto. Vocês podem ver que a imagem aqui, ela se destaca, né? Mesmo com a luz ligada, vocês podem ver que a TV não apresenta nenhum tipo de reflexo, luz ou sombra que atrapalhe a sua experiência. Vocês podem ver aqui, ó. Tô sentado aqui, entrei na frente da televisão, tô mexendo no meu braço, ó. Vocês podem ver que o que destaca aqui na sala é mesmo a imagem. E esse foi um dos motivos que me fizeram trocar de televisão, né? Porque a minha outra televisão, ela apresentava um brilho muito baixo mesmo. Cerca de 280 nits, eu acho. E aí você colocava em HDR, putz, esquece. Ver um filme ali meio-dia na sala com a janela aberta, no fundo da sala, esquece. E aí eu acabei optando por trocar de televisão por conta disso, né? Fiquei um ano com a minha antiga televisão e troquei para essa daqui. Então o brilho aqui, vocês podem ver que é um show à parte, né? A imagem realmente se destaca, né? Vocês podem ver aqui que eu vou abrir a janela e não interfere em nada na questão da visualização da imagem. Por falar em brilho, né? Ela é uma TV mini LED, ou seja, o painel dela é retroiluminado por várias zonas de iluminação. Eu não sei quantas especificamente, mas o que eu posso dizer é que esses mini LEDs fazem uma diferença absurda. Meu, até os comerciais que você assiste fica bonito, fica com a cara diferente, sabe? Com cores, com brilho, muito satisfatório mesmo. Por falar em brilho novamente, né? O brilho dela, assim, de certa forma, chega a incomodar, dependendo da distância que você assiste e do conteúdo que você assiste. Imagine que você está assistindo um conteúdo escuro, um filme de terror, por exemplo. E aí tem uma transição para uma cena clara. Você, dependendo da distância que você assiste, você vai sentir o impacto dos mini LEDs, né? Do brilho dela nos seus olhos. Então, isso não é um ponto negativo, né? Isso só enfatiza o quão bom é o brilho dela, entende? E por falar em mini LEDs, né? Falando em mini LEDs ainda, dos mini LEDs, ela tem essas zonas de iluminação, como eu falei. E aí, o que acontece? Essas zonas, elas conseguem dimerizar, né? Elas conseguem dimerizar, que no caso seria, tipo, aumentar ou abaixar a intensidade do brilho para gerar um nível de preto mais próximo perfeito do LED, no caso, né? E em certas cenas ela realmente consegue, tá? Porque se você assistir um conteúdo HDR10+, você vai ter uma precisão melhor. Em SDR nem tanto, mas em HDR sim. Ela consegue gerar um nível de preto bem bacana mesmo, chegando ao ponto de apagar dependendo muito da cena que você assiste, tá? Não vai ficar perfeito, mas ela realmente consegue de fato apagar algumas zonas e ficar como se tivesse apagado mesmo, assim, da impressão que tá desligado aquela área ali e você tá vendo só a cena ali no meio, bem no meio aqui. Vamos dizer assim, que tá uma cena totalmente escura aqui e só tem uma vela aqui no meio, uma luz ou coisa do tipo. Vai ficar tudo desligado aqui, né? Talvez tenha um pouco de blooming, né? Mas não seja não tão perceptível assim. E ela consegue de fato apagar, sabe? Inclusive, se eu colocar uma tela preta aqui, por exemplo, um conteúdo em tela totalmente escura, vai parecer que a TV realmente está desligada, entende? Então, em questão de brilho, cor, contraste, essa TV aqui manda bem demais. Ela tem alguns recursos de correção de imagem, como por exemplo o Auto HDR Remaster, né? Que dá uma cara de HDR para os conteúdos HDR. Então você vai botar ali na Globo, ali na novela, no jogo, enfim, no que for, ele vai ter
aquela cara de HDR, sabe? Com pontos de luz destacado, com zonas de sombra destacadas, enfim. Você vai ter uma percepção bem legal, assim, das zonas brilhantes, das zonas mais escuras. Então, achei esse recurso bem interessante. Ela tem outro recurso também de profundidade de imagem, né? Se você está assistindo ali um conteúdo que tem várias camadas, né? Tipo, um cenário com uma rua, com várias árvores na frente, um carro lá no fundo, ela vai tentar processar essa imagem para gerar aquele aspecto de profundidade, sabe? Como se fosse um olho humano enxergando mesmo, o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano e assim por diante. Então você acaba tendo aquela noção de profundidade, sabe? O que está mais na frente, o que está mais atrás, como se fosse uma imagem 3D barra 2D, entende? Achei bem bacana isso, você vê isso funcionando na prática direto, assim, especialmente nos filmes que você assiste. Por falar em correção de imagem, ela também tem um modo inteligente, né, que otimiza a sua imagem de acordo com o conteúdo e com o brilho da sua sala. Então, por exemplo, se sua sala tiver com muita intensidade de luz, ou tiver com menos intensidade de luz, ou se você acender a luz e apagar, abrir a janela, enfim, ela vai ajustando o brilho, sabe? Para você não ter nenhum tipo de interferência. E isso realmente funciona, tá? Porque eu já testei, já coloquei lá na garagem, já coloquei aqui dentro. E aí você consegue ver no histórico do celular o nível de brilho, né? Às vezes aparece lá nível 5, nível 2, nível 4, nível 1. Você percebe ela mudando ao longo das horas, sabe? Porque no celular tem um aplicativo e você consegue ver todos os recursos da televisão, o histórico, o que você fez, o que você não fez e tudo mais. Então, nesse modo de imagem inteligente, otimizado, né, ela vai ajustando aí o brilho, cor, contraste, né, nível de profundidade, tudo sozinho para que você não tenha que ficar quebrando a cabeça, ajustando cada conteúdo. Claro que você pode fazer isso, tá? Você pode desativar lá o modo inteligente e deixar a imagem o mais crua possível, vamos dizer assim, o mais natural possível, tá? Porque você realmente se beneficia, né, da paleta de cores, do brilho, do contraste dela. Então você pode deixar a imagem mais natural possível do seu jeito, sabe? Então, dependendo do conteúdo que você assiste, você tira ou coloca esse modo inteligente e aí fica a seu gosto, sabe? Ela também tem o modo filmmaker, né, para aqueles entusiastas assim que curte assistir aquele filme mais com cara de cinema mesmo, sabe? Então, isso me fica bem com a cara bem de cinema mesmo assim, sabe? Não fica com aquele contraste absurdo, com aquele coloração absurda. Fica bem natural mesmo, parecendo uma imagem de cinema, porque quando a gente vai no cinema, a gente não tem aquela explosão de cores, sabe? Tipo, fica uma imagem bem uma paleta de cores bem fria, bem consistente, não tem tanta variação de cor, não tem tanta explosão de cor, de brilho, nem nada do tipo. E o modo filmmaker é exatamente isso. Ele tenta trazer aquela experiência de cinema mesmo, né, do que o cineasta queria passar com aquele conteúdo pra gente. Bom, na parte de som, ela realmente se destaca também, tá? Assim, não é uma soundbar embutida ali, mas ela tem um som que gera um impacto, você sente o impacto do som, do grave, ela tem um som bem nítido, sabe? Ela não tem aquela puta espacialização, sabe? De como a soundbar tem aqui, com as caixas traseiras e tudo mais, mas ela tem um som de respeito, assim, para uma televisão dessa daqui, no caso, na faixa de preço dela, no caso, né? São 2.2 canais, tá? Ela tem o Dolby Atmos, ela tem DTS não, perdão. Ela tem Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, todas as variantes da Dolby ela tem. Ela só não vai ter o DTS, para quem é mais exigente aí, né? Mas apesar que o Dolby True é muito semelhante ao DTS, né? Mas para os desavisados aí, né, que não sabem, ela não tem o DTS e também não tem o Dolby Vision, tá? Bom, continuando na parte de som, ela tem alguns recursos que corrigem o som, né, a fala, a equalização, ou por exemplo, se começar barulho na sua sala, ela aumenta o volume sozinho para você ter uma clareza melhor, não o volume assim, mas ela aumenta o nível dos vocais, sabe? E aí você consegue perceber melhor as vozes dos atores e tudo mais, para que você não tenha nenhum tipo de distração enquanto você está assistindo seus conteúdos aí. Ela tem suporte ao Symfony, obviamente, né? Ela sincroniza aqui com os alto-falantes da barra. Ela tem também conexão sem fio com a barra, para quem gosta daquele setup mais clean, mais minimalista, sem fios. Basta a sua TV estar conectada na mesma rede Wi-Fi que a barra, que elas se conversam sem fio. Eu acho que na parte de som é basicamente isso. Ela tem um recurso chamado OTS, que eu não sei como é que funciona isso. Na prática eu nunca percebi isso funcionando, né? Porque eu utilizo som com a barra, assim, então o Dolby Atmos já faz esse trabalho, vamos dizer assim. O OTS mais ou menos funciona assim, que a TV consegue rastrear da onde está vindo o som, se é mais da esquerda, mais da direita, mais do meio, enfim. Eu nunca percebi isso funcionando na prática, né? Mas na propaganda ela diz que tem.
Bom, falei do som, falei da imagem, agora eu vou falar um pouquinho dos recursos de jogos, tá? Ela tem 120 Hz, o que faz um baita diferencial ali nos jogos que você joga ali, seja no seu PC, seja no console. Ela realmente consegue entregar 120 FPS. Eu pude testar, né? Joguei alguns jogos no meu computador a 120 Hz e é uma baita diferença, assim, tipo, na minha outra televisão, parecia que você tinha um delay, sabe? Não sei explicar, mas parecia um delay. Não era um delay, mas era como se fosse um atraso mesmo no tempo de resposta. E aqui, você sente o jogo mais rápido, sabe? Como se tivesse mais informação em menos tempo. É, mais ou menos isso. 120 FPS é isso, né? Você tem mais informação na tela dentro de um segundo. Outro ponto positivo, né, que essa TV que tem para jogos é a fato dela suportar o HDR, ela tem o FreeSync, né, para quem joga aí no PC, é, ela tem uma Game Bar também, não sei se vai aparecer aqui porque eu não tô rodando o jogo, mas ela tem um modo jogo aqui, ó. E aí você ativa esse modo jogo, pô, e aparece uma parte de função aqui, assistente de mira, automação de imagem, minimapa, HDR, aparece contador de FPS. Pô, vários recursos assim para jogos que nada disso tinha na minha outra televisão. E eu fiquei bastante contente assim quando eu vi essa porrada de recursos que essa televisão tem, né? E bom, acho que na parte de jogo é isso, tá? Se você quer uma TV para jogos, essa TV aqui não é a melhor TV do mundo, né, para jogar, mas ela é uma TV de 120 Hz e tá cheia de recursos para jogos. Inclusive, todas as portas HDMI dela suportam 120 Hz, tá? Porque tem TVs que só suportam em 2K, tem TVs que só suportam numa uma porta, sabe? E a dela não. É, todas as quatro portas que tem aqui funcionam a 120 Hz. Acho legal também que a soundbar ela passa sinal para televisão para que você não, vamos dizer assim, perca uma porta por você estar usando aqui, sabe? Porque, como vocês podem ver, tem quatro portas, mas uma está ocupada pela soundbar. E aí ela tem uma porta aqui que passa o sinal para a TV, para você não perder essa porta que você está usando aqui como, como saída de sinal, entrada de sinal. Bom, aproveitando que eu tô aqui, vamos falar um pouquinho sobre o design dela, tá? Que é outro ponto que chama atenção. Ela é realmente bem bonita, né? Bem construída e vale destacar que essa TV aqui ela tem um peso relativamente alto para uma TV de 55 polegadas, tá? Porque a minha antiga televisão, né? Ela tinha 50 polegadas, eu acho. É 50. E essa tem 55. A minha antiga televisão tinha 12 quilos. Essa aqui pesa 23 quilos com a base. Então vocês podem ver que ela é realmente muito mais robusta, né? Tem um material de muito mais qualidade, né? Muito mais tecnologia envolvida. E isso acaba aumentando a robustez e o peso dela. Eu acredito que a base confira um certo peso, né? De acho que de quase 5 quilos aqui para a televisão, mas só o painel dela pesa 18 quilos. Né? Eu acho que isso é por conta dos mini LEDs, né? Do painel que tem o QLED e tudo mais. Acaba gerando um certo peso. E aí ela é construída aqui atrás em plástico, né? Ela é relativamente fina, vocês podem ver aqui que ela não tem nenhum tipo de parafusação evidente, sabe? Tipo, é como se fosse aquele corpo único, né? Unibar que fala, eu acho. Não tem aquele monte de parafuso, de tampa vindo, aquela, sabe? Tipo, é uma coisa bem uniforme. E aqui na lateral dela, se eu não me engano, é um aço escovado. E atrás é esse plástico aqui. Mas eu acho bem bonito mesmo o design dela. O controle dela é um controle simples assim. Ele é menor do que o controle da soundbar. Vocês podem ver aqui, ó. Ele carrega através de energia solar e radiofrequência, eu acho. E e luz ambiente também. E aí eu só precisei carregar esse controle aqui duas vezes em quase um ano. Porque ele estava acusando uma vez de estar com a bateria baixa. Foi duas vezes só que eu me lembro. E aí basta você deixar esse controlezinho aqui para cima, né? Esse ladozinho aqui do painel para cima e ele vai carregando, né? E ele é pequeno, eu acho. Porque vocês veem que o controle da soundbar é maior, né? A soundbar tem menos funções, porém ele é maior do que o controle da televisão. E ele é relativamente mais simples no caso também, né? Porque ele não tem tanta tecnologia assim, né? Ele é movido a pilha. Mas, enfim. Bom, eu acho que no mais é isso. Essa televisão aqui me deixou bastante satisfeito, assim. Era realmente o que eu queria, né? Na época eu comprei minha antiga televisão porque era o que dava para comprar. E passou-se um tempo, né? Eu comecei a pesquisar sobre essa televisão aqui, fiquei namorando uns 4, 5 meses.
E aí, quando surgiu a oportunidade, né, de comprar, eu comprei nas minhas férias. E tô bastante satisfeito, assim, tipo, era realmente o que eu queria, o que eu tava buscando. E eu me sinto muito entusiasmado em falar sobre ela, porque eu curto bastante, né, essa questão de imagem, som. Vocês podem ver que eu tenho a soundbar com as caixinhas aqui atrás e tal. E, pô, o que me fez realmente comprar essa televisão foi, talvez tenha sido essa soundbar, né, inicialmente. Na verdade, foram vários fatores, como eu descrevi ao longo do vídeo, né? A questão do brilho, a questão de não ter o Dolby Atmos, né? A questão de ter muito reflexo e tudo mais. E aí, quando eu comprei essa barra aqui, eu queria usar o Dolby Atmos, né? E aí eu juntei o útil ao agradável, né? Os fatores que eu citei anteriormente e falei, bom, vou trocar de televisão, porque a minha televisão não tem Dolby Atmos. E aí, fui lá e comprei essa daqui. Então já tem quase um ano que eu comprei, né? Eu acho que na época eu paguei 4.199, eu acho. No site do Samsung Estudantes. Tava em promoção ainda, eu acho. E hoje em dia, eu acho que você acha ela nas promoções aí, né? Ontem eu pesquisei, né, pra fazer esse vídeo aqui, e ela tava no preço quase cheio, né? De 3.999, R$ 4.000. É, se vale a pena depois de um ano, ou não vale por esse preço, eu já não sei, né? Mas eu sei que tem promoções delas. De vez em quando você encontra as promoções de 3.500, 3.600, e aí vale a pena ficar de olho. Mas ela é realmente uma TV que não decepciona, assim. Talvez o que faça falta aqui para algumas pessoas é a falta do Dolby Vision ou talvez do DTS, mas para mim não faz falta nenhuma, porque como eu falei, né, ela tem os recursos de correção de imagem que acaba suprindo essas necessidades, né, do Dolby Vision e tudo mais. Então, para mim não faz falta e a maioria das plataformas aí usam HDR, né, Netflix, Max, Apple TV, tudo tem um HDR10+, então não é aquela falta absurda, não faz aquela falta absurda, sabe? Talvez o DTS faça falta para algumas pessoas, né? Mas infelizmente ela não tem, porém ela tem o Dolby, né, no caso. Eu acho estranho uma coisa que a barra, a soundbar, ela suporta o Dolby Vision. A barra suporta o Dolby Vision. Mas a televisão, né, que é da Samsung também, não suporta o DTS nem o Dolby Vision. Coisa engraçada essa, né? Mas é isso aí. Outro ponto que eu poderia citar como negativo aqui seria a falta do melhor ângulo de visão, né? Se você virar muito para a esquerda, como por exemplo aqui, ó, se você tem aquele sofá em L, talvez você não tenha aquela mesma experiência de quem está aqui sentado no meio do sofá, entende? Aqui no sofá mesmo, aqui na frente. Porque ela acaba desbotando um pouquinho, assim, sabe? Conforme você vai vir angulando demais a imagem. Porém, para mim, não faz tanta diferença assim, porque eu sento de frente para a televisão, então, para mim, tanto faz, entende? Mas para algumas pessoas, né, para os desavisados, no caso, fica aí o alerta. Mas no mais é isso. Essa TV tem um brilho fantástico, cores incríveis, contraste muito bom, muitos recursos de imagem, de som, para jogos, né? Ela casou perfeitamente aqui com a minha soundbar, né? Inclusive eu acabei destravando alguns recursos que tinha aqui na soundbar, que eu não sabia. E é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. É isso aí. Até mais.